povo de Deus, tudo bem? Espero que sim. Quero nesse momento trazer mais um vídeo da Palavra do Senhor para as nossas vidas. Espero que você tenha gostado dos vídeos que nós colocamos até agora. Queremos estar colocando cada dia um vídeo novo e que tudo nesse vídeo você possa absorver, você possa entender como um aconselhamento, ou seja, tudo aquilo que nós estamos buscando na Palavra de Deus, que nós possamos encontrar quando nós ouvimos essas mensagens. Então eu peço neste momento, se você tiver com a sua Bíblia na mão, que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versos e depois nós vamos meditar sobre ele. É uma palavra muito interessante, fala sobre salvação. E eu convido você nesse momento a prestar bastante atenção e ficar com os ouvidos atentos ao que Deus quer falar conosco. Amém? Então vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 16 até o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aqui fala sobre a parábola da grande ceia. O nome do título que Deus colocou no meu coração é Entendendo a Salvação com a Parábola da Grande Ceia. Querido, há hoje em dia um grande desprezo pela Palavra de Deus por parte de algumas pessoas. Até mesmo pessoas que estão dentro das igrejas, que deveriam ser pessoas que estariam ali, sabe, firmados na rocha que é Cristo. Mas até mesmo muitas dessas pessoas, elas estão ali muito mais por medo do inferno do que por amor a Cristo, a sua obra e a sua missão. Tem pessoas que estão na igreja muito mais por medo do inferno. Isso aí é uma comprovação. Se você for procurar, talvez nas respostas que as pessoas vão te dar, muito pouca gente vai dizer: não, eu estou aqui porque eu amo a palavra de Deus, porque eu amo estar na igreja, porque eu amo fazer a obra de Deus. Normalmente a pessoa: não, porque se eu não estiver aqui é perigoso, amanhã eu morrer, eu vou para o inferno. Eles vão responder. Então, infelizmente é isso, muitas pessoas estão na igreja mais por medo do inferno do que pelo amor à palavra, a Cristo e a missão que Deus colocou nas suas mãos. Então nós precisamos avaliar bem isso aí quando nós colocamos a nossa vida diante do altar. Precisamos avaliar a nossa vida, avaliar nossos conceitos. Será que nós estamos usando os conceitos corretos? E aí nessa palavra que Deus colocou no meu coração, nós vamos ver algumas coisas aqui. Todos têm uma ótima desculpa quando não querem seguir a Jesus. Vocês já notaram isso? Quando você conversa com alguém, você está fazendo um evangelismo, ou mesmo um amigo de trabalho, quando você conversa com alguém, aquela pessoa vai te dar um monte de situações, um monte de desculpas, das quais você entende que aquilo ali não procede, mas é o que eles usam. Uma vez, logo depois de eu ter voltado para os caminhos do Senhor, eu era sócio de um clube aqui na nossa cidade, e um dia eu estava lá no clube conversando com um rapaz. O rapaz virou para mim e falou assim: Milton, mas por que você tem que ir para a igreja agora? Eu falei: não, porque eu
eu acabei encontrando esse caminho, que é um caminho que Deus mostrou para mim, um caminho bom, é um caminho de salvação, é o caminho da salvação da minha família. E eu, já há muito tempo, eu estava na igreja e me distanciei, agora eu voltei e pretendo continuar. Por quê? Porque eu comecei a aprender a amar essa palavra, que é a palavra de Deus. Eu comecei a amar muito mais a missão de Jesus e poder, sabe, o fato de você buscar conhecimento, aquilo ali te traz uma aproximação muito grande do Mestre. E aquela pessoa me falou a seguinte frase: poxa, mas você é um cara cumpridor dos seus deveres, você é um cara que cuida da sua família, você é um cara honesto, você é um cara correto, trabalha, por que você tem que ser crente? As pessoas entendem que para você se converter a Cristo, você precisa ser um delinquente. Claro que quando a pessoa é uma situação que acaba sendo favorável. A pessoa realmente encontrar o caminho através de Jesus e largar aquela vida que ela levava. Mas não quer dizer que porque você é um homem que anda correto, que você trabalha, você paga suas contas em dia, cuida dos seus filhos. E aí? E a salvação? E quando você partir daqui, para onde você vai? Você sabe para onde vai? Você sabe qual é o destino daquele quando sai daqui sem Cristo? Então, é bom não arriscar. Então, a gente precisa entender. E nessa palavra eu queria trazer alguma coisa nesse sentido. No verso 18, que diz assim: e todos a uma começaram a excusar-se. Ou seja, começaram a arrumar uma desculpa e sair fora. Aprendemos nesse verso que quando alcançamos nossos objetivos, seguir Jesus deixa de ser importante. Para muita gente, essas pessoas, elas até estão ali na igreja, mas vai chegar um determinado momento que ela vai conseguir aquilo que ela tem como objetivo, e talvez aquilo que ela tenha como objetivo, aquele objetivo alcançado vai distanciá-la da igreja. Teve uma pessoa um tempo atrás que chegou um dia, começou a vir na igreja, veio num domingo, veio no outro, é uma pessoa que mora aqui perto da gente. Eu cumprimento ele sempre convido para voltar para a igreja, mas ele não tem vindo muito mais. Mas teve uma vez ele veio para mim e falou: olha, poxa, segunda-feira, ele já vinha frequentando a igreja há um tempo. E aí num domingo ele falou: olha, amanhã eu tenho eu tenho uma entrevista de emprego. Ele estava desempregado. E ele falou: poxa, eu precisava que você orasse por mim. Você ora por mim, porque eu preciso desse emprego e tal. Eu falei: não, vamos orar sim. E nós oramos. E quando foi na segunda-feira, ele depois não veio me falar como é que ficou, mas eu entendi que ele conseguiu o emprego que ele estava buscando. Porque logo depois eu vi um veículo estacionado na porta dele, ele com um uniforme, aí eu percebi, falei: não, ele conseguiu o emprego, louvado seja Deus por isso. Só que uma coisa curiosa, ele parou de vir para a igreja. Ou seja, ele só buscava na igreja aquilo que ele queria naquele tempo. Ele estava buscando na nossa congregação, através da oração, através da pregação da palavra, uma solução para o seu problema da falta de emprego. Quando ele veio, falou comigo, pediu oração, nós oramos, e a porta de emprego foi aberta, ele deixou de vir para a igreja. Começou a trabalhar, não preciso mais de Jesus. Então tem muito disso, da pessoa estar buscando por Cristo porque ela quer alguma coisa. Quando ela consegue, ela fala: não preciso mais. E nós vemos aqui no versículo 18, quando diz isso, que as pessoas que haviam, todos aqueles que haviam conquistado alguma coisa, eles começaram a se afastar, a se excusar, negando-se a comparecer a bodas que o homem de família havia chamado. Valorizamos mais os tesouros desta terra, é uma questão. Quando valorizamos mais os tesouros desta terra, assim que nós conquistamos aquilo que nós estamos buscando, nós afastamos-nos dos caminhos do Senhor. Valorizamos o poder ostentado pelo homem e não aquele que é dom de Deus. Isso é muito comum no meio do povo. Se valoriza muito o poder do homem e não se valoriza os dons de Deus. Valorizamos posição social, bens materiais, títulos, mas como valorizar mas pouco valorizamos a nossa salvação. Vocês já pararam para avaliar isso? Como tem pessoas que elas se empenham de formas, claro, não está errado isso. A pessoa tem um objetivo na vida, então ela vai lutar de todas as formas, de toda a sua força para alcançar aquilo que ela tem como objetivo. Mas quando se trata da salvação, não é da mesma forma. As pessoas, elas acham que aquilo ali tem tempo. Não, ainda sou muito novo.
agora não, eu vou ficar mais para frente, eu até gosto da igreja, mas não é agora para mim. Então ela sempre tem uma desculpa. Em João 14,12 diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Que obra seria essa que nós temos para realizar para o Senhor? Mas nós precisamos crer, nós precisamos estar empenhados na fé, estar empenhados com o Senhor para que esta obra em nossas vidas possa se realizar. No verso 19 diz assim, aquele homem estava usando uma desculpa para não participar daquele momento. Hoje também muitos dão várias desculpas. No verso 19 diz assim, e outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. Então aquele homem, quando ele havia comprado aquelas juntas de boi, e quando ele foi chamado para aquelas bodas, ele arrumou uma desculpa para não ter que ir. Ele falou, não, eu comprei uma junta de boi e vou experimentar. Ele não poderia experimentar em outro momento? Tinha que ser exatamente naquele momento? É uma coisa curiosa, nós temos culto, pelo menos as nossas congregações é assim, nós temos célula na terça-feira e nós temos culto na quinta e culto no domingo. O curioso é que as pessoas normalmente arrumam festas para ir nos dias de terça, de quinta e de domingo. Pessoas sem compromisso. A pessoa descompromissada com a palavra de Deus, ela não olha por ela não olha por isso. Eu costumo dizer, eu não quero ser indelicado com ninguém, mas se a pessoa me convidar para uma festa, se for um domingo, que seja durante o dia, e se for à noite, que seja depois das 9 horas, depois das 21 horas, que é quando eu saio da igreja. Se for no período da igreja, com certeza eu vou pedir para essa pessoa me desculpar, mas eu não vou poder ir. Se for um dia de terça-feira numa célula, a mesma coisa. Se for um dia de quinta-feira, a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho que priorizar na minha vida a obra de Deus. Eu tenho que priorizar Deus na minha vida e não as coisas que é o prazer desta terra. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Ainda não é tempo. Já ouviu essa palavra? Quando alguém convida outra pessoa, você não quer aceitar Jesus? Olha, Jesus está voltando. E a pessoa te responde, ainda não é tempo. Ou seja, esse tempo não é agora, vai demorar muito ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. No livro de livro de Hebreus, capítulo... Deixa eu tentar olhar aqui para mim não falar bobagem, eu vou pegar o endereço certo. No livro de Romanos, eu acho que é capítulo 1, diz o seguinte. Deixa eu olhar aqui, que aí olhando na palavra de Deus eu não tenho como errar. Vamos dar uma olhada aqui. Livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 diz assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. As pessoas estão pensando que o tempo do fim ainda vai demorar. Mas segundo o que diz aqui Hebreus 1:1, para Deus, a partir do nascimento do Filho dele, começou os últimos tempos. E já se fazem mais de 2000 anos. Então não adianta a gente agora ficar arrumando desculpa, dizendo que não é tempo, dizendo que ainda não dá. Não, eu ainda sou muito novo, eu tenho muito para fazer. Então pensa bem, pensa porque esse tempo está chegando. Eu tenho Jesus dentro do meu coração, já ouviu essa frase? As pessoas costumam dizer isso. Quando você fala de Jesus para as pessoas, você vai evangelizar alguém, a pessoa fala, não, mas eu tenho Jesus no meu coração. Só que ela tem Jesus no coração dela da maneira dela, não da maneira que Jesus tem que estar. A maneira dela, fazendo o que ela bem entende, praticando o que ela bem achar possível e correto, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a palavra de Deus, e ela acha que ela está fazendo da forma correta. A outra vem e fala aquilo que um amigo falou para mim, como eu já falei nessa mensagem. Sou uma pessoa do bem, não mato, não roubo, cuido da minha vida, e etc. É uma forma também que as pessoas acham que não precisam de Jesus. Elas acham que não precisam de salvação, elas não entendem, na realidade, o que é salvação. Outro diz assim, eu gosto da igreja, dos irmãos, dos louvores, da palavra, mas ser crente não é para mim. E a pessoa pensa que essa frase, ser crente, é onde está todo o segredo da salvação. Não.
O segredo da salvação está no teu coração e no meu. É o que nós fazemos, é como nós vivemos, é como nós confessamos Jesus e praticamos a sua palavra. Às vezes tem pessoas que falam, eu sou crente, e tu vai ver a pessoa está fazendo tudo errado. Ou não está sendo ensinada, ou está achando que do jeito que ela está fazendo está bom e ponto final. Ainda sou muito novo, quero curtir a vida, pois depois eu vou para Jesus. Será que tudo que esta pessoa chama de curtição valerá o preço que vai ter que pagar mais tarde? Tem muitas situações, querido, que não dá tempo de você fazer a tua confissão. Eu me lembro de eu não sei se é uma ilustração ou se foi um fato verídico, eu não vou confirmar se é, mas eu já ouvi uma pessoa falar que dentro de uma igreja estava tendo um culto, alguns jovens estavam ali participando e junto com eles tinham alguns jovens que não havia ainda confessado Jesus. E um pregador de fora que estava ministrando a palavra olhou na direção de um jovem, apontou para ele e falou: menino, Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus te ama e Ele tem algo para fazer através de você. E Ele está te chamando nesse momento. Vem aqui na frente. Aí o rapaz foi lá. Chegou lá, quando fez a pergunta se ele queria aceitar Jesus, ele balançou a cabeça que não. Não é tempo ainda, eu sou muito novo. Olha, pensa bem. Salvação é individual. Salvação não é uma coisa que você encontra na prateleira do mercado para comprar. Salvação não é alguma coisa que você encontra a qualquer momento. Você vai encontrar salvação se você confessar Jesus. E aí você vai começar a ter uma história nova a ser escrita. E a pessoa não aceitou. Só que eles saíram dali daquela igreja e foram para uma festa. Normal, não tem nada de errado nisso. Aqueles jovens saíram, esse garoto subiu na garupa de uma moto e foram no meio do caminho um acidente. E esse garoto faleceu. Sem salvação. Então pensa o que pode ser na nossa vida se nós não tomarmos cuidado. Amém, queridos? No verso 20 diz assim: e outro disse, casei e portanto não posso ir. Este homem usou a desculpa da família para não seguir Jesus. Tem muitas pessoas que usam essa desculpa. Não devemos fazer nossa escolha por Jesus amparado nas opiniões dos nossos familiares. Às vezes, por exemplo, a minha esposa, ela vem de uma família católica. Minha sogra, por exemplo, era uma pessoa tradicionalista nessa questão. Ela carregava com ela os dogmas da família. E ela achava que filho dela nenhum podia se desviar daquilo. Quando a minha esposa se converteu, nossa, aquilo ali foi um Deus nos acuda para minha sogra. Depois, mais tarde, ela acabou compreendendo. Quando ela ficou muito doente, ela no hospital, ela estava tendo visita de todo o nosso pessoal da igreja, inclusive ela também, para a glória de Deus, ela aceitou Jesus. Quando morreu, estava salva. Mas ela passou durante a vida inteira dela combatendo isso. Porque ela achava que por ela ter nascido numa família tradicionalmente católica, que ela não poderia nunca mudar, aceitar Jesus como Senhor. Ela, até quando a gente falava muito sobre Jesus, perto dela, toda hora Jesus, ela se irritava. Mas Deus mostrou para ela, num determinado momento da sua vida, que era o tempo dela. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Em Mateus 10, 37 diz assim: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Um amigo meu uma vez veio falar para mim: olha, por isso que eu não sou crente. A minha mãe é a coisa mais importante na minha vida. Acho que eu vou desistir da minha mãe para seguir a religião de vocês. Aí eu expliquei para ele, falei: não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que nós não temos que seguir as tradições da nossa família. Eu não tenho que deixar de amar a minha mãe, não tenho que deixar de amar o meu pai, não tenho que deixar de amar os meus filhos. Porém, salvação é individual. E se em algum momento meu pai achar que eu não posso seguir a Cristo, eu não tenho que seguir. Eu não tenho que fazer o que meu pai está mandando. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Ela nos ensina que nós temos que ter opinião própria. E que nós temos que entender que Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Amém, queridos? Não podemos fazer uma escolha por Jesus amparado nas tradições da nossa família, como eu falei. Não somos salvos pela fé que nossos pais professam, mas pela nossa confissão. Se meus pais são crentes, não é porque eles são crentes que eu serei salvo. Se meus pais são católicos, eu não vou ser salvo porque eles são católicos. Eu vou ser salvo porque eu aceitei Jesus
como Senhor e Salvador e procuro viver da forma que Ele quer que eu viva. Da mesma forma, qualquer um daqueles que estão assistindo agora o nosso vídeo, se você ainda não é um cristão, se você ainda não é uma pessoa que aceitou Jesus na sua vida, saiba que você tem hoje a oportunidade de você seguir a Jesus. Não se prenda em tradições da sua família, porque a minha família é isso ou é aquilo. Não, nós não temos que nos prender a isso. Por mais que os nossos pais e familiares nos amem, eles não têm o poder de nos levar para o céu se nós mesmos não confessarmos Jesus como Senhor. Meus pais, crentes, mas se eu não tivesse tomado a atitude um dia de caminhar com Cristo, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de nada adiantaria para mim, adiantaria para eles, porque meus pais hoje estão na glória. Minha mãe partiu para morar com Jesus, meu pai também já partiu para morar com Jesus, tem uma grande parte da minha família que já partiram, estão todos com Cristo, só que nós que aqui estamos, ainda precisamos preservar a nossa salvação. Precisamos continuar caminhando na presença do Senhor, honrando ao Senhor com a nossa vida. Nós precisamos honrar ao Senhor com a nossa vida. Honrar ao Senhor em tudo. Amém, queridos? E para nós concluirmos, nada pode substituir Jesus. Você pode colocar qualquer coisa na sua vida, mas você pode substituir qualquer coisa na sua vida. Você pode substituir teu carro, pode substituir tua casa, pode substituir teu emprego, mas você não pode substituir Jesus, porque Ele é insubstituível. Jesus não se substitui. Outro lugar, você não pode, de forma nenhuma, não troque a sua oportunidade de adorar a Deus no culto ou em outro lugar pelos manjares oferecidos por este mundo. É aquilo que eu falei, muitas vezes na terça-feira é um dia de célula, aí, mas tem um amigo que vai ter uma festa lá, vai ter um churrasquinho na casa dele, então eu não vou para a célula, eu vou para a casa do meu amigo. Meu amigo, me perdoa, numa próxima oportunidade nós vamos estar juntos, mas hoje eu não tenho como ir. A mesma coisa numa quinta-feira, salvo algumas questões de família, questões de saúde, questões de estudo, sabe? Questões que, não estou dizendo que se você faltar num culto numa quinta-feira, ou se você faltar numa célula ou num culto no domingo, que você está condenado. Não, não é isso que eu quero dizer. É que nós temos que priorizar. Quando a gente fala, não estou dizendo que vai chegar um dia, chega uma quinta-feira, de repente uma pessoa da sua família que há muito tempo você não vê, te convida ou vem na sua casa, e aí você recebe aquela pessoa e não consegue levá-la para a igreja contigo, e você fica com ela na igreja. Você não está cometendo nenhum pecado, desde que isso aí você não continue, não vire uma rotina. Porque se virar uma rotina, daqui a pouco você deixa de ir nos cultos da quinta-feira. Se você colocar a culpa no teu trabalho, porque todo dia nós temos que trabalhar, todo dia nós temos coisas a fazer. Aí você põe a culpa no teu trabalho. Eu não vou para o culto de quinta-feira porque eu chego tarde. Se você pensar assim, você não vai praticamente em nenhum culto de quinta, e daqui a pouco você deixa de ir no culto de domingo, deixa de ir numa escola dominical porque você trabalha a semana inteira e domingo você quer dormir até mais tarde. Então tudo isso acontece na vida da gente e nós precisamos tomar cuidado. A nossa salvação é a coisa mais preciosa que Deus nos concedeu gratuitamente, então nós precisamos preservá-la. E como eu preservo a minha salvação? Caminhando com o Senhor, andando nos seus preceitos, andando segundo a tua palavra. Amém? Não troque a sua identidade por um prato de lentilha. A sua identidade como cristão, como homem e mulher de Deus. Não troque isso de jeito nenhum. Não permita que isso venha de alguma forma tirar você do foco que é Cristo. As coisas desse mundo podem até trazer alguma alegria, mas ela é momentânea. É uma alegria momentânea. A única alegria que vai ser eterna é aquela que vem de Deus. Que hoje nós estamos passando por um momento difícil, amanhã Ele toma você pelas mãos, tira você da situação que você está, e amanhã, mais além, Ele vai te levar para o reino da glória dEle, e aí você vai ver que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, lá no livro, se não me engano, no livro de Coríntios, fala, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, não chegou ao entendimento do homem, é aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Paulo fala, é uma coisa fantástica. Todos os manjares oferecidos por Satanás têm data de validade. Não se esqueça disso. A
As coisas do inimigo têm data de validade. Ela pode parecer até ser bom agora, na primeira vista, mas daqui a pouco ela vai começar a deteriorar. Ela vai deteriorar e você não vai ter mais. E aí você vai perceber que você trocou algo excelente, bom e eterno por uma coisa momentânea que tinha aparência boa, mas que está apodrecida. Então toma esse cuidado. Somente os benefícios do Senhor são eternos. Eu quero encerrar contando uma situação que eu vivia uns anos atrás, que eu conheci uma pessoa. Essa pessoa era uma mulher, nós estávamos numa igreja, eu e minha esposa, tínhamos um excelente relacionamento com ela, e ela sempre trazia as questões que envolviam o marido dela, porque o marido dela vivia numa vida totalmente desregrada, não caminhava com ela, não queria saber de nada. Estava ela, as filhas na igreja, faziam parte da dança, as meninas, era um negócio fantástico ali. Ela precisava continuar orando para que o marido dela um dia viesse também. Até que um dia o marido colocou ela na parede e fez uma proposta para ela. Você vai fazer uma escolha. Ou fica comigo ou fica com Jesus. Porque se você vai ficar com Jesus, eu vou embora. E aí aquela mulher fez a opção de ficar com o marido. Quando ela falou com a gente, comigo e com a minha esposa, nós falamos assim, usando uma sinceridade que não tinha outro jeito de falar para ela, não, tudo bem, você fez certo. Não, eu falei, filha, você fez errado. Você não tinha que ter feito essa escolha. Você tinha que ter feito a escolha por Jesus. Porque Ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida. E ela falou, mas é a minha família, depois ia ter problema, eu ficar sem ele falou que ia me abandonar, como é que eu ia viver com as minhas filhas, e tudo bem. Aí a gente até orou por ela, ficou muito triste, falou assim, mas continua orando pelo menos, continua ouvindo louvor e tal. Ele não gosta de ouvir louvor em casa e tal, quando ele está em casa. Eu falei, compra um fone de ouvido, faz alguma coisa, pelo menos para você não perder essa direção com Deus. Tudo bem. Passado alguns meses, encontramos com essa irmã no mercado. E aí, minha irmã, como é que você está? Tudo bem e tal? Ela com uma carinha triste. Estava eu e minha esposa junto, ela virou para a gente e falou, meu irmão, você tinha razão. Eu falei, do quê? Ela falou, você lembra que você falou para mim, você e a irmã falaram para mim que eu fiz a escolha errada quando meu marido me colocou na parede dizendo que ou eu ficava com ele ou ficava com Jesus? Eu falei, sim. Eu falei, pois bem, 6 meses depois de tudo que eu fiz, a escolha que eu fiz, ele acabou indo embora. Ele arrumou uma outra mulher e foi embora. Aí eu falei, minha irmã, realmente uma escolha que você fez, não dá para mudar agora, né? Mas volta para a igreja então. Eu tenho vergonha, eu estou envergonhada por tudo que eu fiz. Falei, não, se você não consegue voltar na igreja onde você estava lá conosco, vai para uma outra igreja onde ninguém te conhece, mas volta para os caminhos do Senhor. O importante não é a igreja, o importante é você está no caminho do Senhor. Não sei, porque eu gosto tanto de lá e tal, e arrumou um monte de desculpa, e depois eu não via mais. Eu espero que ela tenha entendido a mensagem, que ela tenha buscado por Jesus, que ela tenha ido realmente para uma outra igreja. Infelizmente, quando nós fazemos as escolhas erradas, no final nós vemos que a situação realmente não foi favorável. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, que você está assistindo esse final dessa mensagem, você medite nessa palavra que eu falei. Medita nessa leitura que nós fizemos da palavra de Deus. Jesus está às portas batendo. Precisa que você abra a porta, e a porta do seu coração só tem tramela pela parte interna. Fechadura e maçaneta só pela parte interna. É você que tem que abrir. Ele não arromba. Quem entra sem pedir licença é Satanás. Esse você tem que tomar cuidado com ele. Mas Jesus não. Então pensa no que Jesus está dizendo para você através dessa mensagem. Vem para junto de mim. Vem fazer parte desta família. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando nesse momento. Depois eu vou estar fazendo as considerações finais. Salvador eterno, Pai querido, queremos te louvar e agradecer por mais este momento tão maravilhoso, o momento da tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo em que podemos discernir, em que podemos meditar. Que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos que estão assistindo este vídeo e aqueles que talvez nem nos conheçam, mas que estão assistindo agora. Que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa. Que ela possa reconhecer a Ti como Senhor e Salvador. E que tudo na vida desta pessoa venha a ser para a glória do Teu nome, venha mudar. Que a salvação alcance a esta pessoa e ao seu lar e a sua família.
Que a mão do Senhor seja sobre esta família, seja sobre a nossa nação, sobre a nação brasileira. É o que nós te pedimos neste momento e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário, compartilhe com as suas redes sociais, que é muito importante para nós, que nós possamos, em nome de Jesus, poder crescer, para que a palavra de Deus possa alcançar a muitos lugares. Eu não sei se aquilo ali que aconteceu foi uma brincadeira ou se é realidade. Eu recebi num dos vídeos uma palavra que a pessoa mandou uma mensagem em inglês. Aí eu pensei, falei, será que é alguma brincadeira de alguém? Não sei. Mas eu fui lá e traduzi aquela frase em inglês, e a pessoa estava dizendo, falando bem do nosso canal, tipo, não vou falar exatamente o que ele falou, porque eu não vou lembrar agora, mas é do tipo, parabéns pelas palavras, que Deus continue abençoando. Então, eu creio que se isso chegou lá nos Estados Unidos, por exemplo, que o YouTube é internacional, se talvez chegou lá nos Estados Unidos, alguém ouviu, tentou traduzir, gostou da palavra, é sinal que nós podemos alcançar muito mais nações. E isso depende de você, dando seu like, se inscrevendo no canal, e a gente poder, dentro de um breve tempo, colocar os nossos cultos até online, para que aqueles que não estão possibilitados de estar na igreja possam estar assistindo. Amém, queridos? Que Deus abençoe, um beijo no coração, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.